Olá pessoal, boa noite. Tudo bem por aí, né? Eu fiquei muito feliz domingo passado de poder estar junto com vocês e ter um culto tão gostoso, tão agradável como aquele que nós tivemos. Eu espero que domingo próximo estejamos juntos, com um volume até maior de pessoas, louvando e engrandecendo a Deus, assim como também glorificando esse Deus maravilhoso que tem nos trazido muitas felicidades. Por isso, veio um toque em mim em trazer nessa quinta-feira uma reflexão curta sobre a igreja que cresce. O que é isso, a igreja que cresce? Ela deve ser, então, uma igreja bem perto, se não ideal, bem perto do ideal. E como é essa igreja? Como deve ser essa igreja ideal? Lembra que aqui nós podemos ter uma dupla ideia, tá bom? Quando eu estou falando da igreja ideal, eu posso falar tanto da igreja local, que é aí na Vila Elisa, quanto, que somos nós todos, né? Quanto também a igreja individual, que é você e que sou eu, ok? Então, eu estou falando para essas duas situações ao mesmo tempo. Então, iniciando, número 1, a igreja ideal, a igreja que Cristo espera que sejamos em si, tanto no contexto grupo, Vila Elisa, quanto igreja, você sozinho, eu sozinho. A igreja deve edificar-se no ensino e no amor. Ela deve estar fixada, estar plantada dentro do ensino da palavra, quanto também no amor. E para isso nós temos ali em Romanos 15, capítulo 15, versos 4, na verdade, só o verso 4 tá bom. Romanos capítulo 15, verso 4 nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação nas Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, você e eu precisamos de aguardar, precisamos de buscar dentro do contexto da Escritura todo o ensino necessário, porque a Escritura também nos diz que ela foi inspirada, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e ela serve para nos ensinar, para nos corrigir e para nos colocar no caminho certo, ok? Esse é o primeiro ponto da igreja ideal. Outro ponto da igreja ideal, ela deve viver com a consciência, aqui na minha cabeça, na sua cabeça, no contexto da Vila Elisa, de estar numa constância na presença de Deus. Muitas vezes eu ouço alguma oração e alguém comenta assim: aproveitando que nós estamos na presença de Deus, pensa um pouquinho, eu posso sair da presença de Deus? Tenta responder essa pergunta. Faz ela para você mesmo. Você pode sair da presença de Deus? Na minha opinião, não. Então, a igreja, esse tipo de oração, aproveitando na presença de Deus, eu até entendo, aproveitando o momento que estamos ali, mas eu vejo o seguinte: não é uma expressão legal de se usar, porque a igreja deve viver numa presença intensa, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, na presença de Deus. Eu não tenho como sair da presença de Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque em 1 Pedro, capítulo 1, os versos ali, começando pelo verso 14, 1 Pedro, capítulo 1, começando no verso 14, nos diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção por pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Se um dia invocamos Jesus Cristo para entrar no nosso interior, então devemos de nos portar como alguém que tem de fato Jesus Cristo. Pensa um pouco nisso para que não caímos fora daquilo que Jesus tem para nós, daquilo que ele deixou como ensino para nós. Terceiro ponto, a igreja ideal deve ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela não pode ser impulsionada apenas pelo seu pastor, ou por um líder, ou por qualquer pessoa humana que seja. A impulsão, o combustível que faz essa igreja funcionar precisa ser o Espírito Santo de Deus. Olha o que João, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, mas olha o que João 14, João 14, nos versos 16, como também no verso 26. Ele diz para nós assim, no verso 16, Jesus Cristo dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que não Jesus mais, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus está garantindo que um outro Consolador estará sempre comigo, com você e no contexto da igreja local Vila Elisa, para que sejamos uma igreja ideal, do jeito que ele se agrada. No verso 26, completa a ideia dizendo, mas o Consolador, veja, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que Jesus já garantiu, daquilo que nós temos visto, é que tudo que ele disse não era coisa dele próprio, era coisa que o Pai deu a ele para ele dizer para nós. E agora ele deixa o Espírito Santo para que a gente possa lembrar dessas coisas que Jesus diz e que o Pai havia dito para ele. Esse é o ensino, é a busca diária minha e sua para sermos uma igreja ideal. E resultado, finalmente, como resultado desses 3 pontos em que a gente esteja debaixo desses 3 pontos, executando esses 3 pontos na nossa vida, que deve ser edificada pelo ensino, que deve viver com consciência de estar na presença, constância de Deus e que deve ser impulsionado pelo Espírito Santo. Como resultado disso, a igreja ideal é como um crescimento contínuo, ou seja, ela não para. A gente vê isso lá em Atos capítulo 2, versos 45, 46, 47, que os apóstolos, na obediência de Deus, Deus ia confirmando a eles e crescendo o número deles a cada um que ia se convertendo, mas por causa de ser uma igreja ideal, ok? Então vamos orar e pedir a Deus a sabedoria dele, a condição dele para que sejamos essa igreja ideal do jeito que ele quer, do jeito que ele se agrada. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer pela igreja Vila Elisa que o Senhor nos deu para reunir, para juntarmos e te pedir ao mesmo tempo que o teu Espírito Santo trabalhe cada um de nós, Pai, despertando em nós a sede, o desejo de avançar para dentro do bairro, buscando os perdidos, porque é isso que o Senhor está esperando de cada um de nós. É esse o teu desejo por cada um de nós. É por isso que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Obrigado, obrigado por tudo isso, mas nos ajuda, Pai, a impulsionar a nossa vida por meio do Espírito Santo apenas. Amém. Gente, como de sempre, coloca aí no grupo as suas necessidades, os seus problemas, se quer colocar de forma clara ou não, mas coloque aí também os seus agradecimentos. Muito obrigado por mais esse momento de estarmos juntos via esse recurso que é a internet, mas que domingo às 19 horas estaremos aí com a sequência do estudo do capítulo 13 de João, tá bom? Do verso 20 em diante.
No nome santo de Jesus, tenham uma boa noite, tenham um restante de semana fantástico junto à presença de Deus. Amém.